Um homem foi preso por raptar e abusar sexualmente de uma menininha de 12 anos em Aracruz, gente. Ele se fazia de adolescente quando mantinha contato com ela. Cláudio Alves, que história é essa, hein? Boa noite para você. Olá, Dani Cariello. Pois é, esse caso chocante foi descoberto após a Polícia Militar ser chamada a um bairro de Ibiraçu, onde a menina foi encontrada junto com o suspeito. A repórter Luana Santos tem os detalhes pra gente agora. Lamentável um caso como esse, né? Essa adolescente tinha 12 anos, era de Aracruz e há um tempo ela vinha mantendo conversa pelas redes sociais com esse homem de 34 anos que na verdade se passava por um adolescente. Até que, segundo informações, ela foi levada à força por esse homem quando ela estava a caminho da escola. Ela foi levada até o município vizinho, Ibiraçu, e lá numa kitnet ela teria sido abusada sexualmente. A polícia ela foi chamada até o local porque vizinhos ali próximo a essa kitnet teriam escutado o pedido de socorro. Quando a polícia chegou lá, encontrou essa jovem que relatou que ela teria sido abusada sexualmente por esse homem. Esse homem ele foi localizado e quando a polícia encontrou ele ainda tentou apagar os arquivos do celular, mas os militares encontraram uma foto da vítima na tela desse telefone. O carro dele foi encontrado em um posto de gasolina e dentro dele estava um notebook que também foi apreendido pela polícia e entregue junto com esse suspeito à 13ª Regional de Aracruz, onde ele foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema prisional. Os nomes dos envolvidos nem o bairro onde essa vítima morava serão divulgados para preservar essa própria vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Devolvo para vocês aí no estúdio. Que coisa, né? Preciso ter muito cuidado com as redes sociais dos filhos, porque infelizmente esse tipo de crime pode acontecer. A fumaça gerada pelos incêndios em vegetação causam sérios problemas à nossa saúde, né? Nessa época do ano, são muitos incêndios. O sistema respiratório é o que mais sofre. Veja na reportagem. O Brasil vem passando por uma fase de muitos incêndios florestais e secas em várias regiões, o que está comprometendo muito a qualidade do ar, diversas consequências ambientais sérias e também a saúde da população. Essa pneumologista explica os efeitos da fumaça em nosso corpo. A fumaça, ela é inalada pelas nossas narinas e chega até os pulmões, né? Esse é o caminho. Então, nessa fumaça tem substâncias tóxicas lesivas a essas vias respiratórias. Então, desde o nariz, desde a mucosa nasal até as mucosas lá dos brônquios, nas vias aéreas inferiores, que são os pulmões, existe uma lesão por contato com essas substâncias tóxicas da fumaça. Isso piora muito os quadros alérgicos, os quadros dos pacientes que já têm doença pulmonar crônica, como asma, DPOC, bronquites, fibrose cística, né? Pacientes que já têm um pulmão doente, ao contato com essas substâncias tóxicas, têm maior risco de crises e complicações. Além disso, essas lesões deixam as mucosas mais sensíveis também a desenvolverem infecções respiratórias. Então, combina-se o clima seco, a fumaça por lesões das substâncias tóxicas e os contatos que são maiores esse período do ano com vírus e bactérias. Muitos incêndios são iniciados em queimadas de lixos, o que torna a fumaça ainda mais tóxica. A fumaça, em geral, tem substâncias tóxicas pela própria combustão, né? Pelo próprio fogo, independente de qual seja o material. Mas, com toda certeza, dependendo do material que pega fogo, pode ter substâncias tóxicas diferentes, com outros efeitos lesivos, tá? Alguns até com efeitos lesivos mais graves, podendo causar lesão aguda pulmonar, inflamação aguda, podendo levar o paciente a um pronto-socorro de ação imediata, né? De forma imediata. Eu não consigo definir quais outras substâncias relacionadas ao lixo em si queimado. Mas se tem um plástico, um tipo de plástico determinado, um tipo de metal duro determinado, isso pode sim causar lesões diferentes, né? Relacionadas à substância tóxica daquele material.
Se para as pessoas que não possuem nenhum tipo de comorbidades, os efeitos da inalação dessa fumaça são inconvenientes, nas que têm, pode ser ainda mais devastador. A principal queixa começa pela irritabilidade nasal, né? O nariz seco, irrita, começa coriza, coceira nasal, pode ocorrer coceira no olho também, na boca, enfim, na pele de forma geral. E evolui do ponto de vista respiratório com tosse, sensação de falta de ar, chiado no peito e até aperto no peito. Para amenizar esse desconforto, é importante manter a hidratação e a higiene, principalmente das vias respiratórias. Lavagem de rosto, lavagem de mão mais vezes, lavagem de nariz com soro, principalmente naquele momento que você teve um contato. Lave o nariz com soro da sua criança, do paciente em casa que tem a doença, do idoso. As pessoas mais susceptíveis, especialmente, têm que ter esse cuidado. E manter suas doenças crônicas pulmonares bem tratadas. As crises de doenças pulmonares crônicas, nessa época do ano, são muito frequentes. Então, o paciente precisa estar bem tratado dessas doenças e saber o que fazer, saber qual medicação usar, caso esse paciente realmente entre em crise por conta da fumaça. A gente vai ficando por aqui. Eu volto na próxima edição do Link Espírito Santo. Até lá.